Deus. Amados, vamos meditar agora em Isaías capítulo 1. Isaías, perdão, capítulo 6, versículo 1 adiante. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Como a brasa, tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois que eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. O que é que a gente vai observar aqui, irmãos, nesse texto? O que nós estamos encontrando de pessoas dando desculpas com ferramentas hoje, melhor qualidade e maior qualidade do que Isaías, são as pessoas hoje que têm em suas mãos, né? E a gente vai ver que Isaías, ele viveu uma época em que a frieza espiritual predominava na maioria da vida das pessoas. O capítulo 1 do livro de Isaías, que a gente fez essa leitura agora breve aí, ela traz uma visão geral das condições espiritual do povo de Deus, né? Muitos viviam em pecado. Se você fosse ler aí depois o capítulo e for observando o livro de Isaías, nesse início, você vai ver que era uma situação difícil. Alguns vivendo em pecado, outros estavam rejeitando uma vida de comunhão, né? Você dá para notar aqui nesse momento, quando Isaías diz aqui, quando o serafim voou, né? E tocou, né? O Senhor perguntou: a quem eu vou enviar? Estava faltando, né? Mas quando Isaías olhou para a sua situação e disse: eu vou morrer, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor tocou, purificou, e ele disse: agora envia a mim. Encontrou alguém que se disponibilizou, mas o povo rejeitava estar em comunhão, era indiferente à palavra do Senhor. Essa era a situação que Isaías estava inserido nos seus dias, a situação, né? Um caos moral de frieza espiritual prevalecia a ponto de Deus rejeitar os cultos e sacrifícios que era oferecido no templo, né? Não tinha respeito pelo Senhor, não tinha temor. O pessoal estava perdendo, eu tinha perdido já. E para na época, o jovem Isaías, era difícil. O rei já havia falecido,
O texto aí mostra isso, se você analisar. Sua nação estava em perigo. O perigo era eminente aí, né? E havia um grande vazio moral e espiritual. Era o que predominava ali no momento de Isaías. Dos dias de Isaías, né? Mas o que Isaías viu? O que me chamou a atenção aí, irmãos, é que ele olhou para o alto. E ele viu o Senhor. Ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Tem muita gente que já tirou os olhos do alto. Está focado demais em coisas terrenas. Do ponto de vista humano, a terra estava em caos. E o trono do rei Uzias estava vazio. O rei tinha morrido na morte do rei Uzias. Olha como é que estava a situação. Olha só a situação aí. O trono estava vazio. Então, do ponto, olhando agora pelo lado celestial, de um ponto de vista celestial, toda a terra e os homens estavam sob o governo de Deus. E glória a Deus, porque esse trono aí nunca fica vazio, né? As pessoas estão preocupadas com quem sai, com quem entra, com quem vai ocupar, com quem vai deixar de ocupar. Irmãos, eu estou preocupado. Não é com isso não. Eu estou preocupado se o governo de Deus está, aleluia, se instaurando, já está instaurado. Se eu estou, aleluia, vivendo já neste governo. Se eu já estou abraçando esta causa. Isaías estava com os olhos no alto. Na Bíblia, a gente olhando por dentro da palavra, a gente vai encontrar muitas e muitas ilustrações sobre frieza espiritual, né? Por exemplo, se a gente olhar lá na palavra do Senhor, a parábola das 10 virgens, quem já não ouviu falar nessa parábola conhecidíssima, né? Conhecidíssima. A gente vai ver o exemplo, bom exemplo e maus exemplos. A gente vai ver os bons exemplos, né, das 5 prudentes que estavam com as suas lamparinas e tinha a reserva de azeite. E temos o mau exemplo das que tinham suas lamparinas também acesas, mas não tinham reserva nas suas lâmpadas. Não é verdade? Essas pessoas, elas simbolizam ali naquela parábola o tipo de pessoa hoje que não estão se preparando para o encontro com o noivo. Elas ilustram a condição daqueles crentes que não se preocupam com a consagração, com o compromisso com Cristo, que é o noivo da igreja. Isaías era um jovem, mas Isaías tinha tudo também para estar infiltrado e preocupado com a cultura de seus dias, mas Isaías disse que ele estava olhado para o alto. Aí, irmãos, na parábola dos talentos, outra parábola, a gente tem um mau exemplo do servo negligente, que entra enterra seu talento e acomoda em não produzir fruto, por causa da sua negligência. Ele chegou a perder as honras e os privilégios. O que a gente fica preocupado é que as pessoas não pararam para ver o que elas estão perdendo. O que elas depois vão dar conta de si, que poderiam estar bem. Mas por se preocupar só com o agora, só com o que estão vendo, vão perder. Justamente nesse exemplo desse rapaz aqui, na parábola dos talentos. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 1, Jesus está advertindo uma igreja, a igreja de Éfeso, vamos falar dela, por não amá-lo tanto como antes. Olha, irmãos, tá vendo? Jesus chama aqueles crentes para que se arrependam e voltem a servi-lo como antes. Ou seja, voltem ao primeiro amor, lembrem do primeiro amor, lembrem do primeiro. Amados, a gente vai ver agora Paulo escrevendo esta carta ao povo da cidade de Éfeso,
lá no capítulo 5 e no versículo 14, olha que lá no Apocalipse, João fala na carta que foi mandada ao anjo da igreja, e uma delas é Éfeso, e ele mostra que aquele pessoal tinha deixado o seu primeiro amor. Quando o apóstolo Paulo, bem depois, ele vai escrever a carta, ele vai dizer o seguinte: levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quanta gente, irmão, parece que estão num sono. Pessoas que parecem que estão insensíveis. Parece que não estão vendo, não conseguem ter a mesma dicção que o profeta Isaías teve. Isaías contemplou o caos que estava vivendo. Contemplou a situação. Olhou para o alto e encontrou a solução. Encontrou a resposta. Né? E há muitos outros, irmãos. Há muitos perdidos, há muitos que se dispõem para anunciar o rei. Assim como nos dias de Isaías, assim como nos dias de que Paulo entendeu, ele dizia: levanta de entre os mortos. Nos nossos dias também, irmãos. E poucos se disponibilizam. Eu estou nessa live com vocês, alimentando uns, alimentando o outro, despertando uns. Não é porque eu estou preocupado. Não é porque eu estou ganhando dinheiro, nem vou ganhar dinheiro com isso, não. É porque a palavra de Deus diz que nós temos essa missão de anunciar. Ele disse: ide aos seus discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas tem muitos que não se dispõem, irmãos. Se Isaías tivesse um celular na mão, com WhatsApp, tivesse Isaías com Instagram, tivesse com Facebook, tivesse com Twitter, meu irmão, imagina onde ele teria chegado. Mas ele não tinha isso, mas ele usou o que ele tinha. É igual aquela criança, 5 pães e 2 peixinhos. O que é que temos? 5 pães e 2 peixinhos. Se aquele menino tivesse, ele ia dizer que tinha aqueles peixinhos? Para uma multidão que tinha? Mas é o que eu tenho. Trabalho com o que eu tenho. O que precisa ver é pessoas se disponibilizando para anunciar o reino. Para abrir os olhos daqueles que estão como nos dias de Isaías, do povo que vivia em trevas, com falta de conhecimento, na escuridão, irmãos, obscurecido de tudo e de todos. E é por esse motivo que Paulo pergunta aos Romanos, no capítulo 10 e no verso 14 da carta aos Romanos, ele diz: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você que está nessa noite, neste momento, suportando a loucura, né, desse que vos fala. Você que tem acompanhado de outros irmãos, pastores, servos de Deus, missionários pregando a palavra, e você tem parado para ouvir. Agora deixa eu dizer a você, quantas pessoas que às vezes, principalmente à noite, vai lá procurando alguma coisa no celular, e quando de vez por outra encontra alguém, passa, quero ouvir nem isso. Um dia vai lembrar, né? Vai lembrar. Eu lembro quando eu ainda era criança e eu pegava o radinho de pilha de meu pai e eu ia ficar ouvindo ali, passando ali as estações, né? E de repente encontrava uma missa, encontrava um pastor pregando a palavra de Deus. E quando eu ia passando adiante, algo lá em mim dizia assim: escuta a palavra. E eu voltava e ficava ali, uma vontade de sair, mas eu ficava até o fim ouvindo. Por quê? Porque eu pensava comigo que era uma desfeita com Deus, eu não querer ouvir a palavra dele. Então, infelizmente, nos nossos dias isso acontece. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Paulo perguntou ali aos romanos. Existia um grande homem chamado William Carey, 1761 a 1834. Um inglês chamado o pai das missões modernas, William Carey. Ele proferiu a palavra o seguinte:
esperem grandes coisas de Deus, porém, tente grandes coisas para Deus. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Essa frase aqui, ela me marca. Espere grandes coisas de Deus, porém, tente grandes coisas para Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Olha Isaías, eu vou morrer. Os meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando o Senhor tocou, lhe capacitou, ele disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje em dia nós vemos pessoas, irmãos, brigando por cargos nas igrejas. E quando conseguem ocupar um deles, não fazem mais nada. Dão desculpas. E não estão cumprindo o idem do Senhor, meus irmãos. Isso dói. Então, espere grandes coisas de Deus. Agora, tente grandes coisas para Deus. Faça a obra como Isaías, como Paulo. Muitos estão esperando, irmão, que um anjo desça do céu para lhe ordenar que vai evangelizar. Que pegue um Facebook, que pegue um WhatsApp, que pegue um Twitter, um Instagram, que mande uma mensagem de manhã para o grupo, para um amigo. Irmãos, tem pessoas que você dá um bom dia e essas pessoas parecem que, sabe, estão nem aí. Tem pessoas que você manda uma palavra, irmãos, e parece que era melhor que não tivesse mandado. O que me alegra é que o Senhor nos chamou, sabe para quê? Para anunciar. Quem convence é o Espírito Santo. O que mais me alegra é porque um dia essas pessoas não vão ter desculpas diante do Senhor Jesus Cristo, né? Mas a gente não vai esperar que um anjo chegue dizendo: vai fulano, vai. Não, irmãos. Basta a gente ver a necessidade, basta contemplar os campos, que já estão brancos, como Jesus disse. Os campos estão brancos para a ceifa. O mundo está clamando e não sabe. O mundo está necessitando e não sabe. Estão correndo para todo lado querendo saída. É preciso que mostremos a palavra do Senhor. Pregar a tempo e a fora de tempo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 15. João vê a visão de um anjo. Sai do santuário gritando em grande voz. E o anjo ordena: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então a seara já está madura e há muito trabalho. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite a ferramenta que Deus te deu. Fala dela. Anuncia dela. E anuncia a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Simplesmente a gente só precisa que olhemos a necessidade ao nosso redor. Talvez a única pessoa que alguém vai ouvir seja você. E que você tem ficado com vergonha, com medo, dizendo eu não sei falar, dizendo eu não consigo, esperando, e o tempo vai passando. O que o inimigo das nossas almas quer é justamente isso, que o tempo passe e nós não façamos achando que somos incapazes. Jeremias disse: eu não passe de uma criança quando o Senhor lhe mandou ir. Ele disse: Jeremias, não diga não passe de uma criança, porque a quem eu te mandar tu falarás, e onde eu te mandar tu irás. Irmão, quando a gente se disponibiliza como Isaías, Deus usa, Deus faz. Agora não é tempo mais de se esconder e se encolher. Existiu outro, Ruth Taylor, 1832 a 1905. Era um inglês, era filho de um farmacêutico, era um dos antigos pregadores metodistas, era leigo. Ele converteu-se aos 17 anos, mas desde criança queria ser missionário. E no ano de 1853 ele viajou para a China, onde ele mais tarde fundou a missão para o interior da China. Em suas estratégias de trabalho, destacou o desejo de identificação com o povo da China e vestiu-se como chinês. Olha a estratégia dele, irmãos. Quando a gente quer fazer, a gente faz. A gente não dá desculpa, não. A gente faz justamente como o William Carey disse, né? Aquele inglês disse: espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas para Deus. E Hudson Taylor,
ele... Sabe o que ele fez, irmãos? Ele se vestiu de chinesa. Hudson Taylor, ele se vestiu de chinesa e ele tornou-se, se igualou-se parecido ao máximo possível com uma chinesa. Inclusive com a questão de cabelo e de unhas. Hudson Taylor foi lá e ficou igualzinho. E ele recebeu, por isso, irmãos, crítica dos colegas missionários. Mas mesmo assim ele prosseguiu e muitos se converteram. Quando eu e você começamos a fazer, a gente não vai esperar somente elogios. A gente não vai esperar somente tapinhas no rosto. Não, irmão. De jeito nenhum. Nós precisamos entender que o Evangelho ele tem barreiras a ser transpostas. Tem barreiras intelectuais, culturais, são várias as barreiras. E às vezes a barreira está dentro da tua casa. Às vezes a barreira está em você próprio, o teu coração. Mas Hudson Taylor não. Ele foi lá e ele criou estratégia. Aí quando eu vejo o Hudson Taylor fazia isso, né? Lá nos anos de 1853, depois, né? A gente vai ver que... Lembra de Paulo. Paulo disse, eu me fiz de tolo para ganhar muitos. A gente temos que ter estratégia, né? O David Livingstone, em 1813 e 1873, era um escocês. Ele estudou medicina e teologia e finalizando os estudos em 1840. E se dispôs a ser enviado no mesmo ano para a África pela Sociedade Missionária, lá em Londrina. E foi um grande desbravador do interior da África, ou africano, contribuindo tanto para a divulgação do Evangelho, como para a exploração do continente. Muitos foram conduzidos a Cristo através de seu testemunho. Então é preciso que alguém se disponibilize. É preciso que olhemos para a palavra do Senhor e despertarmos, irmãos. Sempre à nossa volta, sempre no nosso ciclo de amizade, tem alguém precisando de nós. E nós damos desculpa que não sabemos, que não podemos. Nós precisamos seguir exemplo desses homens. Homens desbravadores, homens que tiveram estratégia, mas quiseram. Esperavam grandes coisas do Senhor, mas faziam grandes coisas para o Senhor. Às vezes ficam me perguntando por que, né? Os outros conseguem, nós não. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Se você lê hoje lá em Lucas 13, Evangelho de São Lucas, capítulo 13, e o versículo 7, Jesus conta a história de um agricultor que cuidava de uma figueira. E ele estava ocupando um espaço inútil. Nessa parábola ele diz que aquela figueira estava ocupando um espaço inútil na terra. E meu irmão, o apelo a cada irmão que aqui se encontra nesta ocasião é que não sejamos encontrados por Deus na condição de uma figueira ou de uma vinha que está sem fruto. Quando Jesus ia passando na caminhada com seus discípulos, ele chegou passando debaixo de uma figueira, ele amaldiçoou ela. E a parábola diz lá, que o texto diz lá, foi porque o Senhor não encontrou nela fruto. Então não deixemos que o Senhor nos encontre sem frutificar. Você foi posto nessa terra e você tem uma missão. Você precisa entender disso e passar a viver na sua vida. A sua primeira área de missão é a sua casa. Paulo se fez de tolo para ganhar muitos. O outro servo de Deus aqui, o Hudson Taylor, ele se vestiu de chinesa para poder infiltrar-se ali. E você? Ore a Deus. Qual é a estratégia que Deus vai te dar para poder tu tornar a tua casa verdadeiros cristãos? E não meros religiosos. Que isso não agrada a Deus e ficou comprovado na última live e nos textos que eu te mostrei. Se não tiver dúvida, eu ainda posso aprofundar mais textos para você. Deus quer você como um verdadeiro cristão. Pastor Ozenildo, a gente íamos até fazer lá, mas como choveu muito hoje, graças a Deus por aqui, e aí eu já não ia fazer por causa da internet, como eu disse,
E a gente combinou que não ia fazer, mas o desejo foi maior de passar uma mensagem. Não sei se foi na devocional ou aqui está sendo para você, abençoando e encorajando sua vida. E o pastor Zenildo disse lá, né, na última live, que na parábola daquele chegou lá no templo e disse lá: Senhor, graças te dou porque eu não sou como aqueles pecadores que estão lá, o bebarrão, o ladrão e tal. E o outro disse: Senhor, misericórdia de mim, né? Ser propício a mim, um pecador e tal. E a Bíblia diz: esse segundo saiu dali justificado. Então, nós precisamos ver que Deus ele não está preocupado em meros religiosos. Cantar, todo mundo canta, filho. Abrir uma Bíblia e dizer alguma coisa, todo mundo diz. Então nós precisamos ver que tipo de missionário estamos sendo. Na nossa casa, primeiramente, na nossa vizinhança, no nosso meio ciclo de amizade, né? Na nossa comunidade, na nossa cidade, no mundo. Estamos sendo mais um a ajudar, a contribuir para ser um semeador de joio, ou somos mais um a semear o trigo, a palavra do Senhor? Então pensemos nesta noite, que Deus encontre em cada um de nós fruto, irmãos, de uma vida comprometida, né? Com a evangelização, com amor, com dedicação à obra. Dói, irmãos. Dói quando a gente chega em certas igrejas aí e procura os músicos, sumiram. Aí eu lembro de Paulo quando clamava a Timóteo: vem-te embora, vem para cá, vem me socorrer, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. E o que nós estamos vendo hoje é pastores morrendo, porque não suporta as próprias ovelhas, amando o presente século. Amados, não é mais hora de brincar não, queridos. Não é mais hora de brincar não. Nós precisamos ter amor e dedicação à obra. Eu poderia aproveitar o momento que está da pandemia, do afastamento social. Não me preocupando não, como outros colegas estão aí pelo mundo, anunciando live, alimentando, despertando as pessoas. Mas nós fomos chamados de queima dentro de nós. Paulo disse: eu prego o evangelho e não tem de quem me envergonhar, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Será que no seu coração está falando dessa mesma forma, tanto quanto? Não fazemos porque queremos, queridos. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20 os versos. Capítulo 20, 19 e o 20. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O idem é do mestre. E você pode ser um missionário, uma missionária dentro do seu lar. Comece por aí. É o campo mais difícil. Porque eu vejo de pessoas dizendo que gostaria de ir fazer na Índia, na África, na Guatemala, não sei aonde, no meio do povo dos índios, evangelizar. Não tem coragem de evangelizar dentro de casa. Não tem coragem de fazer discípulo dentro da sua casa. Se fizer um culto matutino, você não encontra o povo. E aí? Amados, não sei quem Cristo ainda vai chamar. Eu não sei. Isso eu não sei. Pode sair de sua casa no futuro. O próximo que ele está chamando pode ser a sua casa. Deus pode chamar qualquer um. Tá certo? Se nessa noite você está se sentindo chamado pelo Senhor para ser um desbravador, um semeador, um ganhador de alma, uma ganhadora de alma, então deixa Deus te usar. Você sabe dizer Jesus te ama. Você sabe, no mínimo, pegar o Evangelho, lá em João capítulo 3,16, dizer assim: olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu... Você já está evangelizado. Você sabe. Talvez você não queira. Agora, se o Senhor está lhe chamando, eu vou te dizer essa noite: não recue não. Porque senão quem vai sofrer é você. Quem vai sofrer é você. Certo? Ele tem chamado de muitas casas e isso tem sido agraciado pelas famílias. Tem chamado para ser advogado. Oh, maravilha, meu menino é advogado, minha menina é advogada, né?
Outros chamou para ser um engenheiro. Desejou, achou bonito, gostou, estudou, é engenheiro. Ah, meu filho, graças a Deus, Deus chamou para ser um engenheiro na vida, está aí construindo os grandes arranha-céus, não é verdade? Outros médicos. Porque as pessoas pensam muito na projeção social, irmãos. As pessoas querem título. Dificilmente ninguém queria ser um Davi da vida para viver atrás de ovelha, fedendo a ovelha, certo? Sem os holofotes da vida em cima. Dificilmente se quer isso. Eu sou convicto que Jesus ele não chamou ninguém para ter vida fácil. Ninguém. Pelo contrário, ele disse: as raposas têm seus esconderijos, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas uma coisa eu me alegro. Ele não prometeu vida fácil. Mas ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele prometeu estar conosco todos por sempre, para sempre. Então, nessa noite, sinta-se convidado. Sinta-se convidada pelo Senhor em começar a ser um semeador dentro da tua casa e transformar a tua casa em verdadeiros cristãos. Deus ele vai dar estratégia. Deus ele vai te dar estratégia se você abrir o coração. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra tenha mexido. Escuta isso. Ó. Aleluia. Isso aí muitos não vão ter direito. Eu posso ser médico e ganhar o reino dos céus. Eu posso ser um engenheiro e ganhar o reino dos céus. Estaca lá. Eu posso ser o maior abastado financeiramente na terra e entrar no reino dos céus. Eu só preciso que alguém fale de Jesus para mim. Eu só preciso que alguém me explique. E eu encontre Jesus, o Salvador. Não tem outra coisa melhor. É saber que um dia o seu nome estiver escrito no livro da vida. Glória a Deus. Também esteve conosco, ainda está nessa live, a minha cunhada, nossa irmã Ivanusa Limogeiro. Deus abençoe, Nusa. A Cecília, Celine. Um abraço a vocês que têm com certeza orado. Porque já disse e vou tornar a dizer, fácil não é. Fácil não é. Meu irmão Adailton, já falei nele. Irmão Adailton é um filho na fé. A minha alegria é ver ele difundindo, espalhando a palavra do Senhor através do louvor. Glória a Deus. Lídia Moraes. Pai do Senhor, irmã Lídia. Irmã Lídia é minha irmã, né? Ela é filha do meu pai na fé. Irmão José Veríssimo Barbosa. Irmã Terezinha, um abraço. Esposa